Vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 6, versículo 21, que diz: E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Louvado seja Deus. Tema do estudo: a destruição dos ímpios. Antes de a nação de Israel entrar na terra prometida, Deus tinha dado instruções rigorosas quanto ao que deviam fazer com os moradores dali. Deviam ser totalmente destruídos. Vamos ler Deuteronômio, pegar aqui uma base, capítulo 20, do versículo 16 ao versículo 18. Deuteronômio capítulo 20, versículo 16 ao 18, que diz: Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-la-ás totalmente aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Louvado seja Deus. Então podemos ver que foi uma ordem de Deus que destruísse todos os povos da terra de Canaã, para que futuramente o povo de Israel não se contaminasse com as mesmas práticas que eles praticavam. A destruição de Jericó é um relato do justo juízo divino contra um povo pecador. Em outras palavras, Deus aniquilou os moradores daquela cidade e outros habitantes de Canaã, porque estes se entregaram totalmente à depravação moral. Na verdade, interessante, porque a própria arqueologia, trabalhos de arqueologia, que também comprovam as práticas de idolatria daquele povo eram diversas e abomináveis. A idolatria do povo que morava ali nas terras de Canaã, aquelas terras que Deus ia dar de herança ao povo de Israel, eles eram tão abomináveis que até mesmo aos seus próprios filhos eles entregavam aos deuses, queimavam os próprios filhos aos deuses e aos espíritos. Então vamos aqui pegar uma base também na Bíblia, porque a própria arqueologia mostra, tem indícios arqueológicos das práticas abomináveis do povo da terra de Canaã. Vamos pegar aqui em Deuteronômio também, agora no capítulo 18, Deuteronômio 18, versículo 9 e 10, vamos ler somente dois versículos. Deuteronômio 18, versículo 9 e 10. Quando entrares na terra que o Senhor
teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então, a própria Bíblia está mostrando aqui, mostrando como eram as práticas abomináveis daquele povo. A arqueologia comprova, temos comprovações arqueológicas dessas práticas abomináveis, e a própria Bíblia está dizendo ao povo de Israel, quando entrasse naquela terra, que não praticasse as mesmas práticas abomináveis dele. A destruição total dos cananeus era necessária para salvaguardar Israel da destruidora influência da idolatria e pecado dos cananeus. Então, essa destruição se dava por isso. A ordem do próprio Deus de destruir aquele povo era para guardar Israel das práticas abomináveis que aquele povo cananeu praticava. Porque Deus sabia que se aquelas nações ímpias continuassem a existir, ensinariam os israelitas a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses e pecar contra o Senhor vosso Deus. Então Deus ordenou que Josué e o povo de Israel destruísse aquele povo, porque aquele povo não servia como companhia ao povo de Israel. Era um povo abominável, era um povo que cometia loucuras, queimava seus próprios filhos aos deuses e aos espíritos. Então, olha que Deus manda destruir aquele povo, como diz Levítico capítulo 19, versículo 2: ó Israel, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então Deus usa um profeta para alertar Israel com relação à santidade, porque o Deus de Israel é um Deus santo, e Israel tem que ser santo, totalmente diferente daquelas nações que viviam ali naquelas terras de Canaã, onde o povo ia tomar posse para habitar naquela terra. Então nós podemos ver que na velha aliança, isso é interessante, amados, que na velha aliança a ordem era destruir o povo pecador. Por causa de quê? Da idolatria e das abominações do povo. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu quero dizer, a ordem é se separar. Na velha aliança, a ordem foi destruir. Então nós estamos num tempo de graça. Então a ordem hoje não é destruir o pecador, mas é se afastar, como diz no Salmo 1, no versículo 1, que diz: bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha o que diz o salmista: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e diz também que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é o crente, é o cristão, é o servo que não se mistura. Então, na velha aliança, nós podemos ver que a ordem era destruir o povo de Canaã, por causa das suas abominações. Já na nova aliança, está registrado no Novo Testamento, é se afastar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta com o ímpio. Então, nós temos que nos separar do povo pecador, da roda do escarnecedor. Então, nós vemos hoje, infelizmente, uma igreja que está secularizada, que está misturada, não no contexto das missões, mas misturando a doutrina santa, paganizando as coisas do nosso Deus.
Então a ordem é se afastar e não se misturar. A destruição das cidades cananeias e seus habitantes demonstra um princípio básico de julgamento divino. Quando o pecado de um povo alcança a sua medida máxima. Olha que coisa, quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, o que acontece? A misericórdia de Deus dá lugar à justiça. É isso que acontece. Então nós podemos ver que agora a misericórdia de Deus vai dar lugar à justiça. E Deus, ele vai julgar. E é exatamente o que acontece. Quando o pecado ele chega a um grau abominável, a misericórdia sai e entra o juízo de Deus, a justiça e o juízo. Então não pense que Deus não vai manifestar o seu juízo contra esse povo pecador. Então Deus já aplicara esse mesmo princípio quando no dilúvio e da destruição das cidades ímpias de Sodoma e Gomorra. Então nós conhecemos muito bem no mundo antediluviano, na época do pregador Noé, que Deus destruiu aquele povo, as cidades de Sodoma e Gomorra, e a ordem que ele dá a Josué e ao povo de Israel para que destruísse aquele povo abominável, para que Israel não se misturasse e não praticasse as suas abominações. Olha o resultado. Então, a história subsequente de Israel confirma a importância desse princípio e da ordem divina de que todas as nações pagãs fossem destruídas. Na verdade, ou seja, na realidade, o povo de Israel desobedeceu os mandamentos de Deus e não expulsou completamente o povo, ou seja, aqueles habitantes de Canaã. Qual foi o resultado de tudo isso? Começaram a seguir seus caminhos detestáveis e a servir a seus deuses. Olha o que acontece com a desobediência. Deus dá uma ordem para destruir, eles não destruíram totalmente, e por causa disso, eles se misturaram, se contaminaram, serviram aos deuses de Canaã, e muitos deles também foram o quê? Destruídos. Então, finalmente, a destruição daquela geração de cananeus tipifica e prenuncia o juízo final de Deus sobre os ímpios. Em que época? No final dos tempos. Então, tudo aquilo ali, a destruição que Deus ordenou contra o povo de Canaã, tipifica e prenuncia a destruição no final dos tempos, que nós sabemos que já está próximo. Então, o segundo e verdadeiro Josué da parte de Deus. Quem é o segundo e verdadeiro Josué da parte de Deus? Quem é? Jesus Cristo. Ele voltará em justiça com os exércitos do céu, a fim de julgar todos os ímpios e de batalhar contra ele. Então nós vemos que o Velho Testamento, ele reflete também no futuro, nas profecias do Novo Testamento, nas revelações. Então, quando Deus ele manda que Josué destruísse aquele povo, porque tinha que ser destruído, era a velha aliança. O povo de Israel poupou aquele povo, desobedecendo a Deus, e o que aconteceu? O que Deus não queria que acontecesse, o povo se misturou e praticou os mesmos pecados e abominações e foram destruídos. Então, na velha aliança, nós podemos ver que a ordem era destruir, tinha também aquela lei do olho por olho, dente por dente. Então o negócio era pesado. Diferente da nova aliança, nós estamos vivendo o tempo da graça, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então a ordem hoje não é destruir, a ordem hoje é se separar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
Então, é um prenúncio do futuro. Então, existe Josué e existe o segundo Josué, assim como existe o primeiro Adão, que pecou no Éden, o segundo Adão, que trouxe vida, restauração. Existe o primeiro Josué, que recebeu uma ordem, mas falhou, e o segundo Josué, da parte de Deus, isto é, Jesus Cristo. Esse não vai falhar, ele voltará com seu exército e destruirá todos os povos ímpios. Então, se a igreja não procura se santificar, não procura andar nos caminhos do Senhor, então aquele que acha que é crente, que é um evangélico, que é um cristão e quer continuar nas práticas do mundo, vai ser também destruído juntamente com os ímpios. Então o tema do estudo é a destruição dos ímpios. Então é ímpio quem quer, é santo quem quer. Então sem santidade ninguém verá Deus. Então se você é santo, viva santidade. Mas, se nós praticarmos as mesmas obras e práticas do povo pecador, na volta de Cristo, certo? Seremos também destruídos. Mas, como disse o profeta a Israel, sede santo a Israel, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, vamos buscar a santidade do nosso Deus, para que naquele grande dia a gente não seja vítima da ira de Deus, mas que possa alcançar a salvação do nosso Deus.